As pessoas muitas vezes não nos apoiam, não por não nos amar, né? É pelo contrário, o medo da gente se frustrar, o medo de não dar certo, o medo de ser uma pirâmide, como eu escutei, sabe? Amigos, muitas vezes, o medo, né? De, nossa, se eu receber ela, eu vou ter que comprar. E se esse produto for ruim? Então, eu não tenho julgamento pelo que me aconteceu. O que eu tive que entender e tive que ter paciência é que eu teria que mostrar sucesso para que as pessoas passassem a me apoiar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Ribeiro e está começando mais um programa Papo de Gente Grande. Olha só, a última vez que nós estivemos aqui foi lá em 2017, quando o nosso programa ainda era um programa de TV. E hoje nós estamos aqui num novo formato, num formato que particularmente eu adoro, que é o podcast. Um formato bem conhecido, né, por muitos de vocês. E pessoal, de lá para cá nós crescemos muito. Hoje nós somos uma comunidade de mais de 170 mil pessoas reunidas no mesmo lugar. E tem semana que a gente atinge aí entre 5 a 10 milhões de visualizações nos nossos conteúdos. E hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Porque eu estou aqui ao lado de uma pessoa que tem uma história brilhante. É um bate-papo de gente grande mesmo. Ela é a esposa do Diego, mãe da Marcela e do Rodrigo, uma grande empreendedora, uma mulher que é mentora de outras mulheres também, diretora nacional de vendas da Mary Kay. E sabe aqueles carros rosas que a gente vê pela cidade? Ela já conquistou 5 daqueles. E no ano que vem vai conquistar mais um, eu acredito, tá? E fez diversas viagens pela Mary Kay. E hoje está aqui com a gente para compartilhar a sua história. Clarissa Viana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Felipe. É uma honra estar aqui com vocês, podendo contar um pouco da minha trajetória. Imagina, para mim é uma honra poder estar aqui, startando esse projeto de novo com pessoas de alto nível, tá? Clarissa, vamos começar pelo começo? Vamos. Como que foi a sua infância? Como que era a Clarissa lá no início, com a sua família, ainda solteira? Compartilhe um pouco com a gente do seu começo. Então, eu vim de uma família de classe média, né, aquela tradicional família mineira, né, que muitas vezes o pai como provedor, a mãe por opção decide ficar por conta dos filhos, de poder estar ali presente, né. Então, eu sou de uma família de 3 filhos, tenho 2 irmãos mais velhos. O meu pai era engenheiro, né, engenheiro mecânico, e sempre foi aquele pai que sempre deu de tudo para nos proporcionar uma excelente educação. E é aquela realidade, né, de poder ter uma ótima escola, mas muitas vezes não sobrar para o lazer, não sobrar para o fim de semana, né, viagens. Então, falo que eu não passei dificuldade, graças a Deus, mas é aquela oportunidade que eu tive de ter uma excelente educação e um excelente preparo para que eu pudesse fazer as escolhas que eu fiz na minha vida. E você sempre foi uma pessoa que sonhou grande? O que tinha no seu coração lá atrás, no início? O que aspirava você? O que mexia com você? Hoje eu tenho muita consciência de que a minha mãe, por ter feito a escolha de ser mãe, ela abdicou muito dos sonhos dela. E essa rotina, né, da mãe de poder abandonar a independência financeira e depender exclusivamente do marido, isso gerava muitos conflitos por causa do dinheiro na minha casa, né? Então, minha mãe ia fazer unha, era briga por causa de dinheiro. Aniversário, né? Era briga por causa de presente de aniversário. Então, tudo, assim, os melhores momentos, os momentos que seriam de maior prazer, de lazer, o dinheiro, ele vinha muito como um causador de brigas. E eu não julgo, realmente, né? Porque naquele momento era algo que para o meu pai era imprescindível, né? Muitas vezes uma economia maior. Só que naquele momento eu queria ter uma oportunidade de ter uma vida em que o dinheiro não fosse um problema, mas que fosse um facilitador para coisas da minha família. Então, acredito que a vontade de ter algo maior surgiu na minha infância para poder não ter que vivenciar conflitos que eu vivenciei. Que é uma realidade de muitas pessoas, né? De muitas. E muitas pessoas não conseguem sair dessa realidade. Eu acredito até mesmo uma questão de mentalidade, né? Qual que era a sua mentalidade na época, naquele contexto ali da sua família, né? O que você teve que mudar na sua mente para começar a trilhar caminhos de sucesso? Então, eu tive uma oportunidade, né? As minhas grandes amigas eram amigas de famílias que
que tinham muitos bens. Uhum. E eu tinha a oportunidade de vivenciar esse dois lados, né? De ter a vida da minha família, que sempre foi muito boa, uma família maravilhosa, né? Meu pai e minha mãe, mas que eu não tinha muito o prazer do fim de semana com eles, o lazer, as viagens. E com elas, muitas vezes, elas me proporcionavam essa viagem. A viagem do fim de ano, passeios com a família. E o dinheiro, por outro lado, na vida delas, era muito um fator de união, né? De lazer, de benefícios. E aquilo ali foi me trazendo uma vontade de poder um dia buscar na minha vida uma oportunidade que não me desse apenas uma sobrevivência, né? Em que o dinheiro não ia poder me proporcionar apenas algo que fosse me fazer sobreviver, pagar as contas e ponto final. E eu acredito que nessa minha trajetória eu vivenciei coisas que me fizeram expandir, né? Como eu estava conversando com você anteriormente, né? Eu te contei que com 15 anos, uma dessas famílias, né? De uma grande amiga minha, me proporcionou um presente para ir conhecer a Disney. Uau! Então, quando eu fui para a Disney com eles, foi um momento de muita emoção na minha vida, porque eu nunca teria condição de ir naquele momento, né? Através dos meus pais. E meus pais foram muito gratos na época também pela oportunidade que eles estavam me dando. Mas naquele momento, eu acredito que a minha mente se expandiu mais ainda. E eu acredito que uma mente, quando ela se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Verdade. Então, durante a minha infância, esses dois lados, não de olhar para o outro com uma inveja, não, uma admiração. Poxa, será que eu vou poder ter isso também? Será que eu vou poder proporcionar para os meus filhos isso também? E uma sensação de que se eles podem, eu também posso. Por que não, né? E quem que foi essa pessoa que te propiciou essa experiência? Então, essa pessoa que me proporcionou essa experiência com a Disney, uma amiga minha desde 4 anos de idade, que é a Cláudia, né? Uma família de muita amizade que eu tenho, muito carinho, muita gratidão. E, assim, a gente teve grandes oportunidades de eu aprender com eles, né? Essa oportunidade de poder enxergar como a prosperidade poderia ser um fator de união. Uhum. E não como o que várias pessoas enxergam como uma ganância, como algo que fosse prejudicial, mas sim como algo que pudesse abrir várias portas. Porque há uma diferença, né, entre ambição e ganância, né? Ambição, na minha visão, é uma coisa boa. A gente precisa ser ambiciosos, né? A gente precisa ter uma ambição que nos tire de uma certa zona de conforto e que nos leve para um patamar melhor, ou de viver experiências melhores, né? A ganância, na minha visão, eu acho que é algo mais negativo, né? É talvez até você obter algo que está fora do seu alcance ou tentar obter coisas de formas indevidas, né? Claro que eu não sei o significado, né, na abundância da palavra, mas eu acredito que a ambição é algo primordial para qualquer pessoa que queira desenvolver, crescer, realizar, sabe? Você desde muito tempo, desde criança, ou melhor, desde mais nova, assim, a partir do seu conhecimento de você mesma, percebeu esse fator de ambição na sua vida? Sim, eu sempre me considerei uma pessoa muito ambiciosa. Muito ambiciosa ao ponto de eu poder visualizar um próximo passo, acreditar que aquilo ali fosse capaz e também ter a disposição para poder alcançar. E eu tenho muita gratidão pela minha mãe, porque minha mãe também ela nunca me privou de sonhar. Né? Eu acredito que muitas vezes hoje, por liderar mulheres e homens, muitas vezes eu escuto. Minha mãe falava comigo, olha, pé no chão, para de sonhar alto, né? E a minha mãe não, ela sempre foi uma pessoa que me empoderou desde pequena. Filha, você nasceu com uma estrela na testa, sempre falava comigo, sabe? E meu pai sempre também me apoiou. É o que eu falo, que ele sempre me deu o melhor que ele poderia dar, que era uma base. A gente ter a oportunidade de estudo, que eu acredito que isso é o que alicerça as nossas escolhas, isso faz com que a gente entenda, inclusive, qual que é o nível de merecimento que a gente quer ter. Eu me preparei para chegar até aqui, isso para mim é suficiente ou eu quero mais, eu posso mais? Né? Então, uma ambição muito vinculada a um nível de merecimento, de saber que eu podia mais, que eu poderia ter mais coisas na vida e que tá tudo bem querer mais. Não é que a gente está sendo ingrato. A gente sabe que a gente pode ir além. Verdade, verdade, concordo. E falando de formação, você se formou em fisioterapia. Isso. Não é isso? E não continuou. Ou melhor, não seguiu a carreira, né, de fisioterapeuta. O que estava na sua mente naquela época? Como que foi essa transição, o início da escolha do curso e o que te fez não seguir a carreira? Então, eu realmente sonhava em ser fisioterapeuta, né? Aliado a isso, tinha um sonho também de passar numa universidade federal. Também, na época, meu pai não teria condição financeira de poder custear.
aquilo. E quando eu estava na formação, na minha trajetória, eu realmente sonhava com aquilo e estava disposta daquilo. O meu conflito principal, ele começou a acontecer quando eu comecei a inserir na rotina de trabalho da fisioterapia, quando eu comecei a fazer os estágios. Né? Quando eu estava dentro de um hospital, quando eu estava dentro de uma clínica, de um posto de saúde, e que eu pude vivenciar ali a rotina do profissional em si e poder vivenciar que 80% daquelas pessoas estavam reclamando, estavam infelizes, queixavam do salário, queixavam do retorno financeiro, não se sentiam reconhecidas. E naquele momento ali, o conflito começou a entrar em mim. Porque eu parei para pensar, para ter o que eu não tenho, eu vou precisar de fazer o que eu não faço. Se eu quero que a minha formação acadêmica ela aconteça, eu vou precisar de dar tempo para que isso aconteça. Será que eu estou disposta para que esse tempo aconteça? Será que, então, se eu não vou estar satisfeita nesse processo, será que não seria bom eu buscar uma outra coisa? Então, nesse conflito na parte profissional, e não só do estudo, em que eu me vi com uma sensação de ter que tomar uma decisão. Entendi. E isso foi uma porta para o empreendedorismo? Olha, não considero que foi uma porta nesse sentido, porque enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei coordenando eventos, né? Eu trabalhei 2 anos e meio coordenando eventos. Então, era a minha forma de ganhar dinheiro e conciliar com uma faculdade em tempo integral. Mary Kay surgiu na minha vida como uma porta que, a princípio, eu não queria enxergar, sabe? Então, não foi uma porta que eu busquei abrir, foi uma porta que insistiram em colocar na minha frente por 1 ano e meio. Então, eu tinha uma pessoa que me atendia, que me oferecia os produtos, e durante 1 ano e meio, semanalmente, essa mulher me convidou para fazer Mary Kay. E eu disse não para elas inúmeras vezes, de forma grosseira, muito pelo meu preconceito de não querer escutar e verbalizar. Eu não estudei minha vida inteira para vender batom, sabe? Até que depois de 1 ano e meio, quando o conflito chegou, até que eu estava confortável, estudando, sonhando com a minha formação, era algo. Mas no momento em que eu estava já dentro do mercado, de poder estar dentro de um estágio, dentro do hospital, e poder já vivenciar os profissionais que estavam na área, naquele momento eu precisei de tomar uma decisão. Poxa, se essa porta está batendo na minha frente, né, insistindo para que eu entre por 1 ano e meio, por que não escutar? E foi o que aconteceu. Que será isso também? O que será isso? Vamos escutar. Eu acredito que, às vezes, muitas pessoas não escutam e se privam. Então, você acha que Deus estava preparando alguma coisa para você muito especial, baseada numa aspiração pessoal que você sempre teve? Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que a pessoa que me ofereceu essa oportunidade, ela conviveu na minha vida por 2 anos. Foi exatamente o processo que eu precisei, de insistência e resistência dela por 1 ano e meio. E ela ficou mais 5 meses, uns 6 meses após eu ter iniciado o meu negócio na Mary Kay. Então, ou seja, eu não tenho dúvida que ela foi uma pessoa que foi de alguma forma direcionada para que essa porta se abrisse. Porque se eu não tivesse tido alguém semanalmente comigo, me direcionando, eu não sei se eu teria iniciado. Eu não sei se eu teria dito sim. Porque eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha trabalhado com maquiagem, né? Não tinha tempo, não tinha dinheiro para investir. Nunca tive ninguém próximo na minha família como exemplo de empreendedorismo. Então, não sei te falar, a única resposta que eu enxergo é porque realmente era para ser. E qual foi a oportunidade que você enxergou lá no início, quando você topou a ideia de entrar para a Mary Kay? O que te vislumbrava? Me vislumbrava ter uma vida que eu não precisasse de sobreviver. E aí eu falo que o molde da minha perspectiva, da minha mentalidade, ela não aconteceu quando eu entrei na Mary Kay, ela aconteceu lá na minha infância. E eu falo isso muito com as pessoas que eu lidero. A mentalidade delas é um ponto crucial para que elas enxerguem que elas possam ter sucesso. E a minha mentalidade, ela foi construída, foi lá na infância. Em cada vez que eu viajava, em que eu tinha experiências com casas maravilhosas, que eu tinha experiências com viagens, que eu tinha experiência com famílias unidas e felizes ao redor de muitas vezes, pessoas bem-sucedidas com o trabalho. E naquele momento em que eu enxerguei esse negócio e eu vi que seria uma oportunidade para eu vivenciar essa vida, era o conflito que eu... Era uma porta para sair do conflito que eu já estava tendo na minha área. Falar que eu imaginava que eu iria abrir mão desde o início da minha formação, não, de forma alguma. Mas que o processo em si foi me mostrando que eu estava, na verdade, era me encontrando.
E eu acredito que muitas pessoas devam ter te criticado. Imagino que muitos preconceitos você também deve ter passado, né? Como é que foi essa, essa, essa decisão que você tomou e aí com as pessoas que estavam próximas de você? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente impacta todo um núcleo de pessoas que estão com a gente também, né? A gente nunca impacta somente a nós, né? Quem dera essas decisões que a gente tomasse impactasse somente a nós, né? Mas todas as outras pessoas que estão ao redor. Como que foi para você enfrentar isso? Olha, foi muito preconceito, não foi pouco. Né? Foi muito preconceito, preconceito direto de pessoas importantes, porque muitas vezes, quando a gente toma uma decisão como essa, a gente quer escutar das pessoas que a gente ama um apoio. Nossa, vai dar certo, você não tem nada a perder, né? E não foi isso que eu escutei e não é o que a maioria das pessoas escutam, né? Você tá doida, você vai deixar a sua faculdade para isso? E eu não abri mão da minha faculdade, eu formei, eu fiz as duas coisas. Mas, como assim? Você não andava assim, agora você tá andando toda arrumada? O julgamento, inclusive, da minha imagem. Por quê? Para eu poder honrar com que aquilo que as pessoas acreditavam, eu tinha que andar com piercing de argola no nariz o resto da vida, brinco de pena, roupa de reggae, que era o que eu tinha hábito de usar. Então, os meus amigos também, né? Você tá doida? Como assim? E eu falo pra vocês, eu tenho ainda vários amigos que eu não vou julgar, mas que não abriram a porta quando eu precisei. Você pode experimentar meu produto e tá tudo bem, né? Então, o que eu quero que isso fique como mensagem para quem vai passar ou quem já passou por isso, é que muitas vezes isso faz parte do processo, né? As pessoas muitas vezes não nos apoiam, não por não nos amar, né? É pelo contrário, o medo da gente se frustrar, o medo de não dar certo, o medo de ser uma pirâmide, como eu escutei, sabe? Amigos, muitas vezes, o medo, né? De, nossa, se eu receber ela, vou ter que comprar. E se esse produto for ruim? Afinal, na época, quase ninguém conhecia. Então, eu não tenho julgamento pelo que me aconteceu. O que eu tive que entender e tive que ter paciência é que eu teria que mostrar sucesso para que as pessoas passassem a me apoiar. Entendi. E é nisso que eu concentrei. Agora vamos pegar aqui as etapas. Beleza, você observou a oportunidade, aceitou, deu o próximo passo. Como que foi esse início? Porque eu sei que todo início é muito difícil. Às vezes, eu não sei como que nesse negócio funciona, mas às vezes você precisa de um capital inicial, né? E nem sempre as pessoas têm capital para poder investir, né? Como que foi esse passo a passo até você chegar onde você chegou hoje? Primeira coisa é enxergar que aquilo ali seria um trabalho. Tá. Eu acho que 90% das pessoas já perdem nesse sentido porque não enxerga quando toma uma escolha tipo a que eu fiz. Vou empreender com cosmético, como eu estou trabalhando. Então, no momento em que eu visualizei mulheres que estavam me apresentando essa oportunidade como mulheres bem-sucedidas, né? Na época, uma era arquiteta, a outra era psicóloga ou concursada na Polícia Militar, a outra tinha 2 lojas da Cacau Show. E quando eu visualizei aquilo, eu falei, essas mulheres não estão brincando de vender batom. Tem que ter alguma coisa aí por trás. Então, o que elas fizeram? Então, eu fui muito obediente. Né? Então, me capacitei, participei dos treinamentos que a gente tinha na época, né? Que a gente ainda tem. E ali eu levei como um trabalho. E no momento em que eu vi que com uma semana fazendo aquilo, seguindo o que estava sendo orientado, o resultado que eu estava tendo estava sendo 4 vezes maior do que eu tinha coordenando eventos, eu já não voltei mais para fazer evento. Foi quando eu peguei o telefone, com uma semana em que eu entrei na Mary Kay, liguei para a dona do lugar que eu trabalhava e falei, olha, eu não vou voltar mais. Ela, você tá doida? Como assim? Eu falei, eu não vou voltar mais. Então, a importância da gente dar valor para aquela oportunidade, a importância da gente poder ter um plano A e a gente seguir com esse plano A, que enquanto a gente tem um plano B, um plano C, um plano D, a gente nunca faz o A direito. Então, no momento em que eu tomei essa decisão, eu fiz o A dar certo ou fiz o meu melhor para que ele desse certo. E aconteceu. Né? Então, eu simplesmente segui aquilo que foi me orientado, mas principalmente pela minha visão de que é isso que vai fazer eu mudar a minha vida. Eu queria tocar num assunto aqui, que é o assunto de competências. Para todo desafio que a gente vai enfrentar, a gente precisa ter ali um conjunto de competências, né? Eu imagino que antes de você entrar na Mary Kay, talvez você não tinha competências de gestão, né? Porque hoje você coordena centenas de mulheres aí ao redor do Brasil, né? Mas ali no início, quais eram as competências que você enxergou que você precisava ter para poder galgar esse caminho? Olha, a primeira delas eu acredito que foi a disciplina,
né? Disciplina para mim não é fazer quando quer, é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Né? Eu falo com minhas meninas que disciplina é igual tomar banho. Você não toma banho um dia assim e no outro daqui a uma semana, é todo dia. Né? A resiliência, que é a capacidade de aguentar impacto e voltar para o estado natural. Quando a gente pensa em empreendedorismo, principalmente no Brasil, principalmente nós mulheres, é uma capacidade de aguentar impacto diariamente. A gente começa o mês, né? A gente não começa o mês com a certeza de que vai ser daquela forma que a gente escolheu, mas a gente vai construir aquilo que a gente deseja. Então, todo mês a gente constrói aquilo. Empreendedorismo é isso. E, então, essa resiliência, essa capacidade de aguentar impacto, essa visão, né? Visão de futuro, o tempo inteiro com uma visão positiva, de ter a consciência de que as coisas sim podem melhorar e o que eu vou fazer para melhorar, a autorresponsabilidade, tomar para si, né, as rédeas, tomar para si o que tem que ser feito, não delegar o que está nas suas mãos, não colocar expectativa no que o outro deve fazer, sem esquecer do que está no que está na sua mão, do que está no seu alcance. Então, foram coisas que eu nem sei que eu tinha. Algumas eu estou falando para você, provavelmente eu não tinha. E a principal delas, a paciência. A paciência, porque eu sempre fui uma pessoa que queria tudo para ontem. E eu acredito que hoje a gente tem uma grande geração que vivencia isso e muitas vezes se perde por não ter paciência das coisas darem certo. E a paciência foi algo que eu tive que desenvolver também bastante. E quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar? Quais foram os momentos difíceis, assim? Você passou por algum momento que você pensou em desistir? Inúmeros. Inúmeros. Eu acredito que o primeiro desafio é acostumar com o não. Tá? Quando a gente é criança, a palavra que a gente mais escuta é não. Então, ninguém quer escutar não. O não, muitas vezes, ele dói porque a gente acha que o não é pra gente. O não é pro produto, o não é pra oportunidade. Nossa, o não tá sendo pra mim. Né? Ela leva pro lado pessoal, né? Leva pro pessoal. Então, é como se você... enquanto você não acostuma com não, você tem uma sensação de fracasso em cada não que você recebe. E eu acredito que acostumar com não é igual se eu tiver que começar a correr hoje, se eu de cara quiser correr 10 quilômetros. Quando der o primeiro minuto, eu tô lá morrendo, se eu não me preparei para isso. Então, eu tenho que ali engrossar, né? Engrossar minha pele para que aquele não, que hoje dói, passe a não doer tanto, até que vai chegar o momento em que ele não vai doer nada. Então, o primeiro desafio foi acostumar com o não. O segundo desafio, eu acredito que tenha sido ser dona do próprio horário. Né? A gente ter flexibilidade de horário faz com que as pessoas confundam. Vou fazer na hora que eu quero. Tá? Então, no momento em que eu me vi com muito tempo, foi quando eu formei, eu me vi exclusiva para o meu negócio e foi um ano que eu tive menor produtividade. E é por isso que muitas vezes as pessoas me falam, nossa, eu não tenho tempo para fazer isso. As pessoas mais ocupadas é porque elas sabem mais administrar o tempo que elas têm. É autogestão também. Autogestão de tempo. Eu falo muito sobre isso. No momento que você decide empreender, você vai ter que desenvolver muito a autogestão. Resiliência, persistência, gestão do tempo. Eu acredito que as pessoas se perdem muito nisso. Né? Eu acredito que você também teve que alinhar isso muito para você chegar a resultados melhores. Porque, por exemplo, quando está empreendendo, você é dono do seu resultado. Então, por exemplo, o dia que você não performar, você vai ter um resultado muito abaixo. Porque é muito diferente da segurança, né? Da ilusão, do padrão de segurança que as pessoas têm. E claro que está tudo bem com isso, né? De trabalhar num sistema onde funciona muito bem, onde ela tem que chegar, cumprir o horário dela, sair e tal. E ela não precisa se preocupar com muitas responsabilidades. Claro que tem níveis de responsabilidade. Mas no momento que a pessoa decide empreender, ela tem que saber que ela é dona do resultado dela. E aí as pessoas mais se perdem, na minha visão. Porque tem dia que você vai acordar, você vai estar muito mal. E aí naquele dia, se você não tiver uma mentalidade blindada, se você não tiver foco, se você não tiver ali alguma coisa que te move, e motivação é uma palavra que eu gosto muito, mas por um significado diferente. Motivação para mim são motivos que te levam para a ação. Né? Então qual é o motivo que você tem hoje para levantar da cama para fazer o que você está fazendo, né? Eu acredito que muitas mulheres que, por exemplo, às vezes saem de um padrão de segurança para entrar para um negócio desse, que vai precisar de muita autogestão, no início é mais difícil, né? Como que foi essa experiência para você? Olha, primeira coisa, eu acho que a gente tem que gerar a reflexão de por que a gente consegue fazer o nosso melhor trabalhando para os outros e ainda duvida que a gente não vai fazer o melhor trabalhando para a gente. Isso é surreal.
né? Então, para mim, a pessoa que é capaz de trabalhar bem para o outro realizar o sonho dele e você sobreviver, a pessoa tem que estar muito invertido com as escolhas que ela quer na vida. Então, primeira coisa é isso. Segundo, é a motivação, concordo plenamente. Para mim, motivo para a ação. Para mim, é uma pessoa que fala que acordou desmotivada, é porque o motivo dela não é suficiente. E perdeu o propósito também. Às vezes não tem nem noção, né? Clareza sobre o que ela está fazendo, o porquê que ela está fazendo, né? Exatamente. Então, é aquilo. É gerar essa reflexão. Será que esse é o motivo que você acredita que te faz acordar? Porque pode ser que esse ainda não seja o seu motivo. Né? E pode ser que o motivo de hoje não seja o motivo daqui a 5 anos. Uhum. Por isso que eu projeto muito com as minhas meninas. Daqui a 5 anos, onde vocês querem estar? Muitas ainda não são mães. E daqui a 5 anos vão ter vidas completamente diferentes das que levam hoje. Uhum. Então, daqui a 5 anos, o que te leva a fazer mais para que daqui a 5 anos você tenha a vida que você deseja ter? Né? Então, nesse sentido, eu acredito que vai ter dias que vai acordar desmotivada, mas como qualquer outro trabalho. A gente não faz só o que gosta em nenhum trabalho nesse planeta e não vai fazer empreendendo somente o que gosta. Só que no dia que as pessoas entenderem que quando elas têm a oportunidade de ter o próprio negócio, elas estão trabalhando diariamente para realizar o sonho delas. E eu, particularmente, ainda amo mais o que eu faço. Isso me dá mais motivação, porque o que eu faço, a forma que eu levanto, não impacta somente nos meus resultados. E isso me traz mais propósito, preenche mais a minha escolha. De eu poder saber que como eu levanto vai impactar a vida das quase 4.000 pessoas que eu tenho hoje. E falando em levantar, qual que foi o momento da virada de chave no negócio, assim? Que você percebeu que falou, ó, agora tá dando certo, assim. Eu comecei a ter algum resultado, mas agora, para mim, tá sendo surpreendente. Teve um momento de virada de chave? Teve um momento, as coisas aconteceram muito rápido para mim, tá? Porque eu acredito que não é sorte, é porque eu sempre levei muito a sério. Então, no momento em que eu vi que aquilo ali poderia dar certo, eu fiz o meu melhor. Então, me tornei diretora de vendas em 6 meses, ganhei meu carro rosa com 1 ano, fui na minha formatura de carro cor-de-rosa, mas quando eu fui conhecer, eu ganhei uma viagem através da empresa para conhecer a sede da empresa em Dallas, no Texas. E tive alguns momentos que me marcaram. O primeiro deles, lá dentro tem uma sede de 13 andares de mármore cor-de-rosa. Uau. E lá dentro tem um museu. E nesse museu tinha foto de várias mulheres do mundo. E eu tive a curiosidade de perguntar quem são essas mulheres. E lá eles falaram, as diretoras nacionais ao redor do mundo. E no momento em que eu vi que a imagem delas estavam ali eternizadas, né? Mulheres ali da China, da Rússia, Uzbequistão, sabe? México, Argentina, Brasil, aquilo ali eu falei, como assim? O que é isso? E aí eu fui entender a média de ganhos dessas mulheres, aí eu fui entender o que essas mulheres precisavam de fazer. Ali foi minha virada de chave. No momento em que eu saí de Dallas, eu decidi, eu falei, eu quero ser uma dessas mulheres. E aí eu fui trabalhar para isso. E como que é trabalhar na Mary Kay? Como que funciona o processo de alguém que entra numa empresa como essa? Quais são as oportunidades que a empresa oferece? Conta para o pessoal de casa o que é a Mary Kay, né? O que é essa empresa, né? Porque algumas pessoas já viram através dos carros, né, que circulam pela cidade, mas às vezes nem sabe, né? Nem conhece. E eu estou perguntando isso porque é o seguinte, muitas empresas surgiram no Brasil com um sistema piramidal, né? Uhum. E que, claro, já não estão mais no mercado. E eu queria também que você falasse sobre isso, né? Porque para mim, e isso já é público, né? O que caracteriza uma empresa com um sistema de pirâmide é não ter um produto legítimo, Uhum. né? A Mary Kay, ela tem um produto. Uhum. Então, assim, me fala um pouco da empresa, me fala um pouco dessa ideia também, dessa desconstrução de pirâmide. Eu imagino que você tenha escutado também muitas vezes, e acredito que o pessoal de casa também deve ter essa mesma dúvida. Porque talvez tenha uma mulher que tá assistindo agora, que está te ouvindo, que se empolga com isso, mas tem medo, né? Uhum. Então, o que é essa empresa e quais são as oportunidades que ela oferece? Então, na verdade, poucas pessoas conhecem a história de fato da empresa Mary Kay, né? A Mary Kay foi uma empresa criada por uma mulher chamada Mary Kay Ash, em 1953. Se você parar para pensar, né? Hoje está em alta, empoderamento feminino. Essa mulher, ela criou essa empresa quando mulher em Dallas não usava nem calça jeans. Pensa o estado machista, mais machista americano, né? Dallas, no Texas. Ela criou essa empresa, ela trabalhou quase mais de 25 anos
com vendas, chegou a ocupar cargos em que ela treinava homens para ocupar cargos maiores, mas ela, por ser mulher, ela não tinha oportunidade de crescer. Até que um dia ela teve coragem de perguntar para o chefe dela por que ela nunca tinha oportunidade de crescer. E ele falou, porque a mulher sempre vai colocar a família em primeiro lugar e o homem coloca a carreira. Naquele momento ela pediu demissão, foi para a casa dela, sentou na mesa da cozinha, ela começou a escrever uma lista com tudo de bom e tudo de ruim que ela tinha vivenciado. E quando ela terminou essa lista, ela viu que ela tinha uma bagagem para criar uma empresa em que nenhuma mulher precisasse de escolher entre ser bem-sucedida no trabalho ou ser bem-sucedida como mãe. Então, primeiro, o porquê da empresa ter sido criada. Eu acredito que é o grande diferencial, né? Que é verdadeiramente enriquecer a vida das pessoas, das mulheres. Tem esse propósito, ele é real. Segundo, pilares, né? Que eu desconheço empresa que tem isso. Deus, família e carreira. Deus no sentido de fé, cada um com a sua religião. É claro que pode incomodar eu falar que uma empresa coloca tão de forma escancarada os pilares, Deus, família e carreira. E a Mary Kay Ash, quando teve a ascensão em Dallas, ela foi convidada para um programa nos Estados Unidos e o apresentador perguntou para ela, você não acha que você usa o nome de Deus para promover a sua empresa? E ela respondeu, eu prefiro acreditar que Deus esteja me usando. Então, é uma empresa que tem valores que são diferenciados. Então, só quem entende o que é isso, só quem vive consegue entender o que é isso. Falar que é uma empresa perfeita, que nunca houve falhas, claro que sim, não tenho dúvida nenhuma. Mas só de tentar acertar, só de ter o cuidado em preservar valores que não se perderam nesses 60 anos, né? A empresa faz 60 anos de mercado, isso já faz grande diferença, né? Então, uma empresa de venda direta, né? A nossa empresa é uma empresa que nós compramos o produto diretamente para a empresa. Não existe multiníveis em que eu me torno uma distribuidora. Então, uma consultora, o diferencial dela para ela ser diretora não é o tanto de dinheiro que ela pode e quer investir. É o trabalho que ela vai desempenhar, é a equipe que ela vai criar. Então, primeiro ponto, não existe intermediários com o produto. O segundo ponto deles, a consultora ela pode ganhar dinheiro só com a venda. Nós temos um desconto de 40% e uma lucratividade de até 67%. Então, pensando como empresa, como lucro, como ganho na venda, ele é muito satisfatório. Ela não tem obrigação de sair formando equipe, cadastrando pessoas, que é o que muitas vezes essas empresas, como pirâmides mascaradas, elas fazem esse incentivo. Você entra e sai cadastrando pessoas. Você não tem foco em vender. E o foco da Mary Kay não. Primeiro você ganha dinheiro com a venda, porque se você coloca pessoas que não sabem vender, você vai criar um castelo que vai desmoronar. Então, a gente tem um plano de carreira. E esse plano de carreira que é o que faz muitas pessoas acharem que é multinível. A gente poder ter um plano de carreira, a gente poder crescer, a gente poder desenvolver. E isso faz com que seja também um outro diferencial. Então, para quem não sabe, né, como que funciona a empresa, a primeira coisa é buscar informação. Não tire experiências negativas que já tiveram com outras companhias, né? E busque informação, porque é uma empresa que está 60 anos de mercado, presente em 40 países. Se ela fosse uma furada, isso já não estaria aqui mais, né? Então, buscar informação, buscar entender mais. Mas existem pessoas que ficam apenas na venda de produtos direto? Sim, sim. Porque existem várias. É uma empresa que oferece uma grande oportunidade de crescimento, né? Como que é trabalhado isso? Porque, assim, o céu é o limite quando você tem uma oportunidade como essa, né? A pessoa ela entra como vendedora direta, mas ela pode escalar o negócio. Ela pode ser um dia até uma diretora, né? Como que é trabalhado isso com elas? Ou é uma questão de, às vezes, assim, até de preferência ou mentalidade? Existem mulheres, até óbvio que eu vou falar, mas existem mulheres que não querem crescer, por exemplo? Querem ficar somente... Sim, existem. Pelo seguinte fato de que, às vezes, não estão dispostas a fazer o trabalho de liderança, porque o desenvolvimento de uma equipe é um desenvolvimento de uma liderança. E, às vezes, para elas, é muito mais fácil lidar somente com a cliente, né? Não ter essa preocupação em ser líder. E isso para elas já basta, já satisfaz, né? Eu acredito sim que tem algo de mentalidade. Isso é muito forte, eu vejo isso muito, né? Delas, às vezes, não enxergarem que aquilo também é para elas. Mas para isso que a gente tem tanto treinamento, para poder, o máximo que a gente puder, expandir essas mentes e poder mostrar que elas também podem. E aquelas que querem crescer e que estão dispostas, porque existe um abismo entre querer e estar disposto, tá? Querer, se eu perguntar hoje para várias pessoas, elas vão querer.
Mas estar disposta é um outro caminho. Querer pagar o preço. Estar disposta a fazer o negócio acontecer. E tem que ter uma disposição. Porque o que eu tô falando com você, do momento em que minha chave virou e que eu quis me tornar uma diretora nacional, foram 5 anos. Escutando não, todos os dias. Foram 5 anos em que eu tive semanas maravilhosas e semanas péssimas. 5 anos em que eu bati na porta da cliente que eu tinha acabado de confirmar e que ela não abriu. Acontecia com frequência? Não, mas o impacto quando acontecia era tão grande que me fazia voltar para casa e falar, nossa, é isso mesmo que eu quero? Então, por isso que eu sinto que o que eu faço, eu fui preparada para isso. Preparada. E as pessoas não querem ser preparadas, elas não querem vivenciar o processo, e o processo ele é dolorido. A borboleta mesmo, que é o símbolo da minha unidade, é o símbolo da minha área, né? Tem uma história que conta, né, de um homem vendo o casulo, a lagarta sofrendo no casulo da borboleta, ele tentando ajudar, ele vai lá, rompe esse casulo e aquela lagarta morre. Então, as pessoas não querem passar, não vou falar que as pessoas não querem, não posso generalizar. Muitas pessoas não querem passar por A maioria não está processo. disposta a passar por esse processo e muitos outros. E eu acredito que é o segredo do sucesso. E como que foi a primeira vez que você... Aliás, quais são os cargos assim, de diretoria? Qual é a hierarquia que tem hoje dentro da Mary Kay? Olha, então, a empresa, ela desenvolve esse processo de preparação para a liderança, né? Então, quando a consultora ela tem 5 pessoas na equipe, ela já é ali uma futura diretora, né? E ali ela passa a ganhar de 8%, né, ou 12% de bonificação sobre essa equipe direta. É importante explicar que essa bonificação que a empresa paga não é retirada de nenhuma das pessoas da equipe. Você já viu propaganda da Mary Kay na novela? A Mary Kay não investe nesse tipo de propaganda. Então, muito do que essa receita que várias empresas utilizam, ela põe para bonificar as pessoas que estão dentro da marca. Então, quando a consultora ela tem ali 10 pessoas, ela pode entrar num processo de qualificação, que ela vai se tornar uma diretora em qualificação, e o time vai precisar expandir naquele momento, né? Chegando num tamanho de até 40 pessoas, né? Num prazo de 4 meses. Esse mês eu tô até com 2 foguetes que estão fechando isso em um mês e meio, né? 2 meninas que estão fazendo um trabalho lindo. Se ela chega nesse prazo de 4 meses com essa equipe de 40 pessoas, com uma boa rentabilidade de produção, ela se torna uma diretora. E aquele bônus que ela ganhava, que era um bônus, ela passa a ganhar 3 bonificações diferentes, fora as vendas. Então, tem um nível de diretora sênior, quando ela desenvolve uma diretora descendente. Futura diretora executiva, quando ela tem 3 diretoras descendentes. Futura executiva, quando tem 5 diretoras descendentes. Diretora executiva elite, quando tem 8 diretoras descendentes. E diretora nacional em qualificação, que é o processo que a gente entra para poder chegar no cargo que eu cheguei hoje. Entendi. Depois, temos cargos acima do meu. Entendi. Por isso que tem... para quem quer crescer, quem gosta desse desafio, é muito gostoso. O céu é o limite. Mas vamos falar dos carros, que eu estou muito curioso para saber. Em que momento que a pessoa ela passa... Qual é o nível de qualificação que ela chega, que ela ganha o carro? Explica para a gente, porque eu tenho muita curiosidade, né? Você já ganhou, você já conquistou 5 carros. Quando que foi... eu quero que você fale primeiro a primeira experiência com o carro e qual é o nível que se pode conquistar os carros. A primeira experiência com carro, primeiro que eu não gostava de rosa, né? Então, odiava rosa. Mas, quando eu descobri que a empresa na época dava um Vectra cor de rosa e eu tinha um Fiesta verde velho, né? Eu brincava que ele era meu sapo móvel. Aí eu falei, a cor que vier eu ganhando tá excelente. E o carro, ele se chamava Troféu sobre Rodas. É um troféu, porque ele é um reconhecimento. Quando a Mary Kay criou esse reconhecimento, na época, nos Estados Unidos, a mulher não podia comprar um carro sozinha, sem o marido. Sério? Então, quando ela decidiu criar esse reconhecimento, era um troféu. Por quê? Para qualquer pessoa que visse aquele carro rosa, que nos Estados Unidos é um Cadillac, né, a marca Cadillac, pudesse enxergar que quem estava dirigindo aquilo ali era uma mulher. Então, por isso que é um símbolo de muito poder, de muito reconhecimento. E quando eu decidi ganhar o carro, que é uma decisão também, né? O carro rosa, ele não vem, o carro rosa chegou na minha porta. Não, se a gente decide ganhar, a gente trabalha para que ele venha. Eu queria realmente como uma forma de prova social, sabe? Cada cutucada que eu recebi, cada amigo que duvidou, da minha família, né? Que estava insegura com a minha escolha.
aquilo ali, em vez de eu pegar como fraqueza, aquilo ali virou munição. Então, no momento em que eu vi que eu precisava daquilo, eu decidi, eu vou na minha formatura de carro cor-de-rosa. E assim, eu fiz. Então, aquilo ali virou um troféu mesmo, algo que me fortalecesse a minha escolha. Entende? E toda vez que uma mulher vira diretora, ela ganha o carro. Toda vez que a diretora, ela tem uma meta para ganhar o carro, né? Entendi. E essa meta é uma meta de, a gente fala pontos, né? Cada produto, ele tem uma pontuação. É uma meta de mais ou menos 300 mil pontos em 2 trimestres, sabe? Eu consegui conquistar ele nos meus 6 primeiros meses como diretora. Tenho outras diretoras minhas que tiveram essa marca. Outras não. Depois de 5 anos como diretora, ganhou o carro. Por isso que eu falo, é uma decisão. É uma decisão vinculada a uma disposição. Está disponível para qualquer pessoa que trabalha com a marca. Por que a gente não vê tantos, muitos, né? Hoje são muitos carros cor-de-rosa. Mas poderia ter mais. Entendi. E pode escolher? Hoje a Mary Kay paga o dinheiro. Hoje a empresa paga um total de uma bonificação de R$96 mil para uma diretora, né? Para uma diretora nacional já é uma média de 160 mil. Então, para uma diretora, ela pode pegar esse dinheiro, ela faz o que ela quiser, ela não tem obrigação de comprar um carro, de pintar de rosa, hoje chama Troféu dos Sonhos. Entendi. Ou ela pode comprar o carro e deixar da forma que ela desejar. Ou trocar o carro. Ou trocar o carro, exatamente. Entendi. Olha, tem um assunto que é bem interessante, tá? Que está dentro desse contexto que a gente está conversando, que é a questão da ascensão da mulher. A gente sabe que hoje existem mulheres em cargos de executivos, né? Mulheres, a gente já teve uma mulher presidente, né? Uma presidente mulher. E a mulher, ela cresceu muito, né? E começou a tomar lugares, né, que antes eram somente os homens, né? Só que tem também a questão ali do embate que às vezes no relacionamento isso fica desconfortável, sabe? Eu não sei se às vezes tem uma certa rixa, sabe? Uma competição. Como que você enxerga isso hoje? Hoje que você já chegou num patamar já alto, né? E de muito empoderamento. Como que você lida com isso? Como que você lidou no seu relacionamento? Teve algum conflito? Porque isso pode ser, às vezes, até um gatilho de autossabotagem, né? Sim. A pessoa, às vezes, ela deixa de crescer com medo de não, sei lá, de perder o marido. De perder o marido, porque o marido é o chefe da casa, aquela coisa toda, né? O líder, o cabeça. E aí ela quer sempre ficar por baixo. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Como que você lida? Porque a gente bateu um papo e me marcou muito a questão dos papéis. E eu queria que a gente chegasse nesse assunto, porque tem muita mulher que vai receber uma chave hoje libertadora. Tá, então, primeiro, graças a Deus, eu não vivenciei, né, uma crise que foi instaurada por isso no meu casamento. Eu vou falar pra você que, sim, em alguns momentos isso pesou no meu ego, sabe? Por isso que eu não tenho vergonha de falar, porque eu acredito que, às vezes, isso sobe pra cabeça, sabe? De, às vezes, no relacionamento, a gente começar até a se achar. Mas eu falo pra você que eu fui trabalhada para chegar onde eu cheguei, né? E acontece alguma coisa em que a gente consiga se desenvolver e aprender com isso. Então, em alguns momentos eu tive isso, mas de alguma forma Deus mandou a sandalinha da humildade. Olha aqui, minha filha, ó, coloca o pezinho aqui, né? Que não é isso tudo. E acredito que no processo a gente aprenda. Mas tem um outro lado, né? Os homens precisam se preparar para isso. Existe sim a possibilidade da mulher poder ser mais sucedida financeiramente, tá tudo bem, não significa que ele é mais nem menos por isso. Eu acredito que hoje, na vida que a gente leva, não é fácil para um homem assumir sozinho a responsabilidade de uma casa, né? De poder ter que custear tudo com o preço que as coisas estão. Mas eu vivencio, sim, em pessoas que eu lidero, homens que fazem muitas vezes de tudo para prejudicar o desenvolvimento da esposa, né? E por isso que eu gravo uma frase de que muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes as mulheres esperam, né, que aquele marido, aquele namorado seja o maior apoiador, que te incentive, que te fale palavras bonitas, que você vai crescer, vai desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, se ele já não te atrapalhar, te boicotar, que infelizmente acontece, já é um grande avanço. Então, como experiência própria minha, graças a Deus, meu marido, ele foi um grande apoiador no momento em que ele viu que isso era sério, no momento em que ele viu que eu estava levando a sério, que o resultado era real, aí sim ele me apoiou, tá? Porque ele estava com medo no início.
E ele tirou de letra com isso, porque ele trabalha numa empresa que ele é bem sucedido no que ele faz, mas ao mesmo tempo uma empresa pública. Não tem os mesmos degraus que eu tenho para poder galgar. Então, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, é porque, graças a Deus, eu tive um marido que me apoiava. Então, não é uma conquista só da Clarissa, é uma conquista nossa. E é isso que, aos poucos, eu tento mostrar para os maridos das minhas diretoras, para poder mostrar que a conquista é delas, também é deles. E isso, a Mary Kay mesmo, como empresa, honra muito isso, que nós temos viagens em que os maridos vão, com tudo pago para eles também, é uma outra lua de mel, se quiser, todo ano. Para o quê? Para mostrar o quanto eles são importantes. A gente teve um presidente, a gente tem um presidente hoje maravilhoso, mas a gente teve também a presença de um presidente, chamava Álvaro Polanco, e ele fazia questão de decorar o nome de todos os maridos. Uau. Você já viu Invictus? Que é o filme do Nelson Mandela, né? Em que sim. ele vai estar presente naquele time de futebol e ele decora o nome de todos os jogadores, né? A gente teve um presidente que fez isso, né? Claro que são personalidades diferentes, mas para você entender o impacto do quanto a nossa empresa busca fazer o outro se sentir importante. Então, na primeira viagem que meu marido foi, e na hora que ele chegou, o presidente chegou, apertou a mão dele e falou: "Oi, Diego, tudo bem? Bem-vindo." Você já sabe que você está fazendo parte daquilo. Não era algo sozinho da esposa. Mas teve algum momento que o seu marido assim, ficou um pouco assustado com o crescimento? Eu acho que ele não ficou assustado com o crescimento. Eu acho que o que pode ter acontecido foi muitas vezes o meu comportamento. É o que eu te falei. Quando a gente começa a estar numa empresa, a gente começa a ficar muito bem sucedida financeiramente, se a gente não tem a sabedoria, muitas vezes a gente é que assusta a pessoa. Então, eu tô falando isso abertamente porque pode ser que alguém tá me escutando e tá fazendo por isso. E não é por mal. É porque também é bom o nosso ego ser alimentado, mas tem que ter limite. E se a gente não coloca esse limite, a vida vai colocar esse limite. Meu marido sempre soube respeitar. O que acontece é que muitas vezes, na minha trajetória, eu precisei de viajar. Hoje, as minhas diretoras não têm que viajar o quanto eu já viajei. Porque o mundo digital tá aí, ele tá muito forte. Mas eu tinha que viajar. Muitas vezes, fim de semana, eu não estava presente em alguns momentos de festa, de amigos, de confraternização. E dele saber se posicionar e com orgulho de falar, não, ele me chama de queridinha, né? A queridinha tá trabalhando. A queridinha tá lá, correndo atrás do sonho dela. Mas, na verdade, sempre eu quis mostrar pra ele que o sonho não era meu, era nosso. Então, eu acredito que para quem tá escutando, né, e busca isso, coloque a pessoa que tá do seu lado como se ela estivesse fazendo parte desse processo. Porque se ela entende que ela faz parte e tudo aquilo que você for conquistar é um benefício não só para ela, para você, mas para a família que você tem ou que você vai construir, faz muito mais sentido do que se for um caminho solitário. Não, eu falo isso inclusive porque assim, ó, quando a mulher ela tem esse posicionamento muito empoderado, sabe, às vezes ela pode até assustar e tomar um pouco do lugar do papel do homem, sabe, ou inverter os papéis, né? Como que você enxerga isso, essa organização? Como é que é a sua organização? Tá, primeira coisa, quando a gente pensa nesses papéis, a gente chama de energia, né? Então, uma mulher que ela é muito executora no trabalho, aquela mulher que ela que toma pulso firme, ela que vai, ela que executa, ela que corre atrás, ela que conquista, ela tem uma energia masculina no trabalho. É uma energia masculina no trabalho. O cuidado ele tem que acontecer no momento de você chegar em casa, você ter a sabedoria de mudar essa energia para feminina. Porque senão é aquela mulher que vai chegar e aquela mulher que vai ter a luz queimou, ela vai pegar o banco, vai subir lá na luz e vai trocar, aí tá chegando em casa do supermercado aquele tanto de sacola e automaticamente, sem perceber, ela começa a anular a energia masculina do marido. Isso falando em relacionamentos, né, héteros, né? Eu acredito que eu tô tentando mostrar a minha vivência. Sim. Mas eu acredito que faça sentido também para pessoas que têm outros tipos de relacionamento. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se eu chego na minha casa com a minha energia masculina de trabalho, que é a que eu tenho que ter para ter o resultado que eu tenho, e eu chego e eu continuo com essa energia masculina em casa, eu anulo a energia masculina do meu marido. E aí ele pode diminuir a energia masculina dele ou aumentar a feminina dele, né? Que isso faz sentido. Quem ficar interessado nesse tema, busque. Existem muitas aulas, muitos treinamentos para poder aprofundar, mas faz sentido. Isso começa a impactar o casamento, isso impacta, inclusive, na atração entre o casal. Porque aquele homem começa a não sentir, ela não precisa de mim para nada. Ela ganha dinheiro, ela é bem-sucedida, ela é reconhecida, ela chega em casa, ela faz o que tem que ser feito.
Pra que ela precisa de mim? E aí o que acontece muitas vezes, infelizmente, é aquele homem que não se sente um homem valorizado em casa, ele às vezes busca em outro lugar. Então, claro que eu tô entrando aqui num tema completamente diferente, mas eu que lidero mulheres há 13 anos, eu vejo isso com frequência. Então, nós mulheres, a gente precisa de ter esse cuidado, né? Claro, mais uma responsabilidade para nós, né? E o homem também buscar ter entendimento com isso, mas a gente tem que ser sábia ao ponto de chegar em casa e de ser feminina, voltar a ter essa energia feminina, de demandar que várias coisas partam do marido para que isso também complete a função dele como homem dentro da casa e dentro do relacionamento, tá? Então, é por isso que eu sempre falo que o que eu trabalho com a minha equipe é que a gente não vende um produto, a gente vende um valor. Então, quando eu vou na casa da minha cliente, ensino ela a se maquiar, ensino ela a se cuidar, usar um produto, né? E de alguma forma a imagem do rosto vai começar a projetar a imagem do corpo, ela vai querer se vestir melhor. Isso acontece com a minha consultora. Quantos treinamentos, aquela menina entrou na minha sala, ela voltou na semana seguinte, eu não reconheci, porque ela já estava com uma imagem completamente diferente. E você para pensar nisso, no impacto que gera num casamento, o impacto que isso gera no relacionamento dela, nas pessoas que enxergam ela como uma mulher mais bem-sucedida no que ela faz. Então, exatamente tudo está dentro do valor com que você acredita que o que você faz. E eu enxergo que essa ajuda em todos os sentidos. Faz sentido demais. Eu acho que isso está impactando muitas mulheres aí que estão assistindo, que às vezes não conseguem ir para frente, crescer, com medo dessa troca de energia. Inclusive tem, não sei se você conhece o Wendel Carvalho. Sim. Ele fala muito sobre isso. Muito. Né, sobre energia feminina e masculina. Porque é interessante cada um enxergar qual é o seu papel. Né? Enxergar e respeitar. Até aqui é onde eu tenho que ir, dali para frente não sou eu. Exatamente, exatamente. E falando em ser bem-sucedido, você passou por muitas limitações no passado, né, como você mesma contou aqui, e hoje você já se encontra numa situação financeira muito melhor, né? Obviamente, fruto do seu trabalho, do seu esforço, né, daquilo que você depositou na sua vida, na sua carreira. E na sua visão, Clarissa, qual que é a principal limitação que as pessoas enfrentam hoje quanto ao dinheiro? Eu acredito que uma das coisas que precisa ser trabalhada em escolas, eu acho que já está movimentando, a escola dos meus filhos trabalha a educação financeira, é a educação financeira. É o relacionamento da educação com o dinheiro. A relação da pessoa desde pequena com o dinheiro e como ela enxerga isso. Então, durante todo o meu processo, eu tive várias etapas. A etapa do descontrole, né? De, nossa, tá chovendo aqui, eu vou poder gastar com o que eu quiser. E a gente aprender a administrar aquilo, aprender como gerir o ganho, aprender a se preparar para momentos, né, de às vezes uma possível escassez, né, às vezes uma redução. Todo mundo que trabalha como empreendedorismo numa pandemia, né, 2020 para nós na Mary Kay foi um ano surreal, a gente quebrou todos os recordes, mas 2021 a gente teve uma queda. E isso eu não tenho vergonha de falar. Eu falo a gente, eu, Clarissa, tá? Não posso generalizar, mas pelo que eu vejo. E a gente precisa se preparar, inclusive, para isso. Então, uma educação de saber se relacionar com dinheiro. Olha, eu não estou bem organizada com dinheiro, hoje não é desculpa. Quantos cursos tem gratuitos, né, na internet, bons cursos que a pessoa consegue olhar, como ela pode fazer, pedir ajuda. Né? Temos vários órgãos, né? Órgãos estaduais que você pode, como um microempreendedor, buscar uma ajuda para fazer uma avaliação da sua microempresa, aonde pode melhorar. Gente, isso é surreal. Então, hoje, o que eu vejo é entender que o conhecimento está aí. Se isso é uma pedra no seu sapato, buscar informação para que isso aconteça. Né? Então, eu acredito que é buscar ter uma boa relação com o dinheiro para que a gente entenda que ele precisa prosperar no nosso negócio. Se a gente pega e gasta tudo que a gente ganha, a gente está mandando uma noção de que tudo que eu ganhar eu vou gastar. E aí você pode nunca ter uma evolução no seu trabalho, você pode nunca prosperar no seu trabalho. E eu acredito também que é uma questão de mentalidade, Clarissa, sabe? Eu acredito que as pessoas elas precisam ter maturidade para falar sobre dinheiro. Existem muitas pessoas que não têm maturidade nesse assunto, sabe? E cria resistência. E toda vez que está diante de uma oportunidade, a pessoa ela não consegue aproveitar a oportunidade porque tem uma crença limitante ali por trás que está bloqueando a pessoa de enxergar aquilo que realmente pode mudar a vida dela. Você já tinha uma mentalidade blindada desde muito nova, sabe? Você já tinha um desconforto, um descontentamento pessoal, interno, né? Que aquilo não fazia parte da sua vida e que você queria mais. Então, quando a oportunidade chegou, você já estava com aquilo ali já no radar, entendeu?
Você acha que isso é um fator que impacta hoje a vida das pessoas, que impede as pessoas de prosperarem, de crescer, de ganhar, de fazer dinheiro? Eu não gosto do termo ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, né? Com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com recursos, com oportunidades, trabalhando de fato. Na sua visão é isso? O que você tinha, ou melhor, qual foi o recurso que você utilizou para prosperar tanto no que você faz hoje? Olha, por isso que eu falo com você, que quando a gente olha, né, pensando agora em prosperidade, a gente começou falando da minha história, começou contando a história do meu pai, né, que foi um pai que proveu pra gente uma excelente educação, mas que não sobrava para os lazeres. E agora eu falo com você e afirmo, meu pai foi muito bem sucedido como pai, tá? Por quê? Se ele tivesse, às vezes, nos proporcionado, né, tudo com facilidade, ele não teria criado, ele e minha mãe, os 3 filhos que eles criaram, né? Que são 3 filhos que, de alguma forma, empreendem, né? E aí eu falo com você que, dessa forma, eu falo que ele foi excelente. Tem uma frase, né, do Sheikh Mohammed Zayed, né, de Dubai, e ele fala que o avô dele andou de camelo, o pai dele andou de camelo, ele anda de Range Rover, o filho anda de Mercedes. Provavelmente, o neto vai andar de Range Rover, mas o bisneto vai voltar a andar de camelo. E ele explica um pouco essa historinha falando, né, que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. Verdade. Então, quando a gente para pensar, tudo gira em torno desse excesso de facilidade que as pessoas buscam. Até que ponto esse excesso de facilidade tem te ajudado? E é isso que eu quero que quem esteja escutando hoje entenda. Até que ponto esse excesso de facilidade que você busca está te fazendo bem? Esse excesso de conforto, esse excesso de não correr risco, né? De trabalhar, às vezes, num CLT, que você ganha um salário, mas, ao mesmo tempo, você termina a sexta-feira feliz, começa a segunda-feira triste, né? Chega no dia 10, você já não tem mais dinheiro para fazer as coisas, já entra no cartão de crédito, já entra num cheque especial, já vive aí num mundo em que você deita a cabeça no travesseiro e você não fica preocupado, porque não tem coisa que tira mais sossego e paz de espírito do que dívidas. Então, até que ponto? Que facilidade é essa que te permite perder sua paz e você não faz nada com isso? Então, por isso que hoje eu afirmo que meu pai foi muito bem sucedido como pai, né? Porque ele deu pra gente o que a gente precisava. Deu para os filhos que tinham grande visão a dificuldade, de alguma forma, para construir a vida que eles gostariam de construir. Então, para quem quer empreender, para quem está com dificuldade de administração financeira, aonde você está, onde você quer chegar? O que você faz hoje vai te levar onde você quer? O que você faz hoje, primeira coisa, paga seu custo de vida? Paga o custo de vida que você quer ter? Porque muita gente hoje vive vida que não tem condição de ter. Não paga? Beleza. Então, o que nós vamos colocar de extra aí? Você não quer mudar de carreira, mas vamos colocar uma coisa extra. O que os outros vão falar? Os outros vão falar. Você tendo sucesso, você tendo fracasso, você tendo boas escolhas, você não tendo, os outros vão falar. Mas o que você quer? Aonde você quer chegar? E aí eu acho que aí tem que ser as perguntas que vão nortear essas decisões que muitas pessoas estão negociando, mas chega um ponto, ela vai bater na porta e vem com juros. Mas tem muitas pessoas que estão muito confortáveis na situação que elas estão. Uma palavra, um termo que você utilizou, que eu concordo muito, que é a sobrevivência. Sobreviver é diferente de viver. Tem pessoas que elas vivem na zona da sobrevivência, elas se acostumam com o padrão de vida. E o ser humano, nós temos um cérebro que ele é adaptado para a sobrevivência. Então, ele vai te fazer se adaptar muito facilmente às situações. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo um nível vou utilizar uma palavra aqui até, um nível de fracasso e um nível de limitação na vida muito grande, sabe? Um nível de mediocridade muito grande, simplesmente por não ter identificado isso. E se acostumam com isso. A pessoa que ela tem um padrão de viver endividado, ela se acostuma. Ela se acostuma. A pessoa que ela gasta mais do que ela ganha, ela se acostuma com isso. Da mesma maneira que no momento que você começa a ter educação, se educar financeiramente, começar a elevar os seus padrões, você também começa a se acostumar com o padrão. Tenho certeza que hoje na sua vida você tem um padrão de vida que você já se acostumou. E aí cabe a você querer modificar isso para querer mais, né? Para melhorar esse padrão. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Então, eu acredito que as pessoas elas precisam primeiro mudar a mentalidade.
identificar. Eu sempre falo que você só consegue mudar aquilo que você identifica. Enquanto as pessoas não identificarem aquilo que atrapalha, né, aquilo que impede elas de crescerem, de desenvolver, elas nunca vão conseguir sair daquela zona, sabe, de sobrevivência, né, que é aquilo que você falou. Talvez lá no início, o padrão da sua família era um padrão de sobrevivência, né, até o momento que você falou assim, não, chega, eu não quero isso para mim, eu quero mais, eu desejo mais para mim, eu imagino mais para o meu futuro, né? Faz sentido? Faz sentido, eu vou ilustrar o que você está querendo dizer com uma história. Posso? Claro, claro. Tá. Assim que eu decidi chegar ao cargo que eu cheguei, eu recebi uma indicação de um livro. Ele chama Oração de Jabes Devocional, tá? E nesse livro são pequenos contos. E esses pequenos contos, cada dia eu tirava um para ler. Eu vou te falar o primeiro conto agora, e mais pra frente eu sei o que você vai me perguntar, vou falar o segundo. Mas o primeiro conto conta a história de um homem que ele vai mudar de continente. E aí, para ele mudar, ele precisa de pegar um navio, ele pega todas as economias dele para comprar a passagem de navio, ele entra nesse navio, compra vários pães dormidos, né, pães velhos, para levar para comer ao longo da viagem. E ele chega dentro do navio, na viagem dele, dentro da cabine, né, para quem não sabe, a cabine é o quarto, né, de dentro de um navio. Ele esperava todos os companheiros da cabine sair para que ele pudesse comer os pães dormidos. O medo dele era ele ter que dividir o pouco que ele tinha. E os amigos chamavam, vamos lá tomar o nosso café, vamos lá almoçar, vamos lá jantar. E ele sempre falava, não, eu não quero não. Esperava todo mundo sair para comer aquele pão velho. Até que no final da viagem, o companheiro dele de viagem falou, fulano, por que você nunca quer comer dentro das refeições do navio? E ele falou, porque eu não tenho dinheiro para comprar. E ele falou, mas como você não tem? Lá no início da sua viagem, a sua passagem de navio estava já com alimentação de café da manhã, almoço e jantar incluído. Você está comendo pão velho porque você quer. Resumo da história, para o que você está me falando, é quantos dos banquetes de Deus você tem aproveitado? É a realidade. Quanto dos banquetes de Deus você tem aproveitado? Porque acostumar com bom, acostumar com ruim, pode acontecer. Mas você saber que uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida melhor te espera e você não faz nada por isso, eu acredito que isso vai fazer muito impacto lá na frente quando você olhar para trás e você vai, de alguma forma, parar para pensar. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse buscado mais da minha vida? Então, eu levo para mim essa história, em várias palestras que eu dou, eu falo, quanto dos banquetes de Deus você tem aproveitado? Porque eles estão aí. Eu acredito que Deus quer que a gente seja próspero, claro, sem fazer o mal, sem ter essa arrogância, sem ter essa prepotência, mas podendo buscar ser melhor, crescer, evoluir, ajudar pessoas, por que não? Não, e eu acredito muito nisso, até porque uma decisão que a gente toma muda não somente a nossa vida, mas a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Tenho certeza que a decisão que você tomou, você pôde dividir os louros desse sucesso com muitas pessoas, né? Inclusive com a sua família, inclusive com pessoas que lá atrás talvez não tenha colocado muita fé no que você ia fazer, mas que depois começou a ver resultado e também experimentou dessa bonança, né? E tem uma história também que eu acho fantástica, que você compartilhou comigo, e que é muito emocionante, que eu acredito que é o principal, quando a gente utiliza os nossos recursos e o fruto dos nossos sucessos na nossa família, né? E você pode fazer isso com seus pais, né? Com sua família. E se você sentir a vontade de poder compartilhar os desafios que você teve que enfrentar com a sua mãe, né? E que você só pôde enfrentar isso porque você estava já num padrão de vida que te propiciasse passar por aquela situação. E isso é muito importante, porque prosperar, quando a gente prospera, a gente também traz benefícios para todos ao nosso redor. E a pessoa que ela insiste em não prosperar, ou que ela trava o processo de crescimento, ela impede que outras pessoas sejam abençoadas, né? Como que foi essa fase para você, Clarissa? Então, essa fase foi uma fase bem complexa, assim, né, da minha trajetória, porque quem me conhece de perto sabe o quanto a minha mãe sempre foi a minha luz, né? E em algum momento dessa minha trajetória, essa luz deu uma apagadinha, né? Porque minha mãe passou por um momento de doença muito sério,
uma depressão muito séria, que eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui pode ser que esteja acontecendo na casa de alguém, né? E vem tudo das escolhas lá atrás. Como eu falei para você, a minha mãe escolheu ser mãe. E eu acredito que essa escolha ela foi maravilhosa. Ela nos deu uma base de família, de presença enorme. Mas, ao mesmo tempo, chegou um momento da vida dela, quando eu casei, essa crise bateu. O que eu fiz pela minha vida? O que eu fiz em relação aos meus sonhos? O que eu fiz em relação ao que eu queria fazer? E eu acho que isso foi minando essa vida dela, sabe? Então, ela começou a entrar num processo de depressão muito grave, muito sério. E esse processo foi muito difícil para mim, porque eu me envolvi diretamente a isso. Então, primeiro ponto que a minha escolha me proporcionou foi tempo. Eu era, da minha família, a pessoa que tinha mais tempo disponível para cuidar da minha mãe, para estar disponível. Então, em alguns momentos, eu via minha mãe todos os dias. Em alguns momentos que a gente precisou internar ela, infelizmente, eu era a única que visitava minha mãe todos os dias, justamente porque lá atrás, a escolha que eu fiz me deu tempo. E tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem nessa vida, né? E junto com isso, de poder proporcionar para ela, sabe, oportunidades de qualidade de vida um pouco melhor, né, de poder mimar ela muito, né, nesses 8 anos em que ela esteve doente. Nossa, mãe, vamos almoçar, onde você quer almoçar? Mãe, onde você quer? Vamos viajar? E levava ela para viajar, levava ela para o salão, né, comprava presente para ela. Era a minha comunicação de amor é essa, né, a gente tem linguagem de amor, 5 diferentes linguagens, e a minha era assim, né? De eu poder presentear, de eu poder mimar, e eu queria o tempo todo que ela se sentisse a minha presença e sentisse amada por tudo que ela pudesse querer. E foi 8 anos em que eu tentei muito mostrar à minha mãe que valesse a pena viver, né? E ao mesmo tempo, nos momentos de maior crise, né? De eu ter que levar minha mãe junto comigo para viajar, entrar dentro do carro, mãe, vamos viajar comigo. Viajava 8 horas dirigindo e ela como passageira. Chegava na cidade, mãe, fica aí no hotel que agora eu vou trabalhar. E o coração na mão. Quando ela estava comigo, quando ela não estava, no medo de nesse processo acontecer alguma coisa. E algumas vezes aconteceu de eu ter que voltar correndo para casa. Então, eu enfrentei durante 8 anos um preparo para o meu maior pesadelo, né? Que seria perdê-la. E infelizmente, agora em 2020, ela optou, né? Ela optou por não dar continuidade com a vida dela. E eu agradeço a Deus por eu ter tido o processo de ter sido preparada para isso. Mas, principalmente, de ter tido consciência de que eu fiz o meu melhor. O meu melhor como filha, ao meu ver, né? Para mim, tendo a presença, estando sempre com ela, sempre cuidando dela, sempre disponível. E, ao mesmo tempo, de mostrar para ela que valia a pena sonhar. Eu queria que minha mãe tivesse orgulho. Mãe, olha só como é que é bom, olha, vale a pena sonhar. O que você quer fazer? Você quer fazer paninho de prato? Vamos fazer paninho de prato, vamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que a palavra suicídio em si, ela é muito pesada e ainda tem um tabu muito grande, uma dificuldade de falar, uma dificuldade de escutar. Eu hoje posso falar abertamente aqui com vocês, porque é a primeira vez que eu falo isso aberto, porque hoje eu tenho consciência que meus 3 sobrinhos, eles sabem da forma que foi. Recentemente eu tive essa resposta e que isso sirva de força, porque lá atrás eu pensei em desistir. Eu não vou dar conta, eu vou ficar por conta dela, eu não tô dando conta de levantar, eu vou abrir mão do meu sonho, lá pra frente eu corro atrás disso. E, ao mesmo tempo, vinha uma voz e mostrava, olha, você vai dar conta sim. Você vai lá, vai fazer, você dá conta. E foi a busca desse sonho que me manteve de pé. Porque a gente tem um peso de responsabilidade muito grande, né? Principalmente por ser mãe. Você não vai deixar sua mãe de qualquer jeito, né? Não, e aí eu acho que às vezes pode ser o maior desafio das pessoas. Olha, eu estou me ascendendo profissionalmente, estou crescendo e agora vou ter que paralisar o meu processo, vou ter que dar uma pausa para poder cuidar dos meus pais, né? Só que aí eu vejo com uma outra perspectiva. Você só pôde fazer isso porque você tinha corrido atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e você estava num momento da sua vida que você podia fazer isso. E que é muito ao contrário de outras pessoas que não têm essa oportunidade. Mas eu estava no meu auge de trabalho, Felipe. No meu auge de trabalho. Falar que naquele momento eu tinha todo o tempo disponível, não.
Mas naquele momento eu dei total importância para aquilo. Eu sabia que igualmente importante os meus sonhos era eu poder tentar fazer o meu máximo por ela. Então, hoje eu tenho consciência de que eu agradeço por eu não ter desistido, porque eu não teria resolvido o problema. Muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente enfrenta problemas muito difíceis e a gente pensa, nossa, eu vou deixar isso de lado, mais pra frente eu volto nisso. Mas, na verdade, você está abrindo mão de um projeto, mas você não vai resolver o problema. Abrir mão não vai resolver um problema. Até que o segundo conto que eu quero que sirva de lição desse livro para vocês é do pedir. Quando eu ia fazer minhas orações, naquela fase, ela não estava bem, eu não tinha coragem de pedir pelos meus sonhos. Todas as vezes que eu ia ter minhas conversas com Deus, eu pedia pela cura dela. Eu pedi pela cura dela, pela melhora dela, até que chegou um ponto em que eu li esse texto e fala, quando você chegar numa praia, e você chegar na beira de uma praia e você vê o mar, leve ao menos um balde para as crianças não rirem de você. E qual que é a explicação desse texto? Quando a gente pensa nesse mar, é a quantidade de bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? E que a gente pode pedir, sim, essas bênçãos. Diferentes bênçãos. Eu podia pedir para minha mãe, eu podia pedir para mim, eu podia pedir, aquilo ali estava infinito, aquilo ali não tinha fim. E naquele momento me deu uma libertação de eu falar, nossa, eu posso pedir pela cura da minha mãe e eu não vou estar sendo egoísta pedindo também pelo meu sonho, sendo que era o meu sonho que me deixava de pé. Por isso que eu tenho muita gratidão e honra pela minha trajetória, porque o meu sonho me deixou de pé. O meu sonho me deixou de pé. A visão deu num palco de um evento, como aconteceu para 6.000 pessoas em São Paulo, e nesse palco, ela do meu lado. Ela, meu marido, do meu lado, não tinha filhos ainda, e as minhas diretoras, descendentes do meu lado, que são as pessoas que realmente importam. Porque nesse momento, o não que eu falei durante todo esse processo para você, não fez diferença. O que fez diferença foram os sims, eram eles que estavam comigo. Então, para de colocar foco no não, na dificuldade. Lembra que, às vezes, a vontade que você tem de mudar a vida de alguém da sua família, isso tem prazo. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, faça o melhor que você tem hoje nas suas mãos. Então, eu agradeço, porque naquele momento eu pude, de alguma forma, mostrar para ela que o meu sonho valeu a pena, que meu sonho, de alguma forma, honrou todo o esforço que ela teve ao longo da vida, a abdicação dos sonhos dela, abrir mão, né, do profissional para ser mãe, e a gratidão que vem de eu hoje não precisar de ter essa escolha. Uau! Meu Deus do céu! Que história emocionante. Clarissa, olha, o tempo passa muito rápido quando a gente está em momentos bons, né? E aqui a gente já está chegando ao final do nosso programa. Mas para a gente mudar um pouquinho aqui o estado emocional, né? Eu queria te fazer uma pergunta, né? Nos seus momentos de lazer, você costuma fazer o quê? Nossa, eu, meu marido, meus filhos, a gente ama viajar. Ama viajar, ama estar junto, né? Então, assim, a gente gosta muito de estar com os nossos amigos. E eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu tenho bons, muitos e velhos amigos, né? Eu tenho amigos meus desde a época de colégio. Fiz grandes amigos na faculdade, tenho também no meu negócio, mas amigos verdadeiros, então eu gosto muito. O tempo que eu tenho livre, eu tô com a minha família, eu tô com os meus amigos, a gente se reúne, a gente conversa, a gente ri, né? E quando a gente pode viajar, a gente viaja, e isso pra mim é o que me preenche. E a Mary Kay te propiciou muitas viagens também, né? Você consegue contar alguma experiência desses lugares que você conheceu, que seja curiosa, assim, que seja interessante? Olha, primeiro é o seguinte, né? São oportunidades de vivenciar o que você não teria coragem de gastar com o seu dinheiro. Então, uma delas, eu tinha tido a Marcela. Eu não fui nessa viagem, mas era uma viagem para Los Angeles. Então, por opção, eu peguei o dinheiro da viagem para poder estar com a minha filha. Ela tinha poucos meses. E nessa viagem, a Mary Kay para Los Angeles, ela fechou o Dolby Theater, né? Que é o teatro do Oscar. E levou as diretoras e os maridos para esse teatro. E nesse teatro foi feito o encerramento, em que o encerramento foi um jantar no palco do teatro do Oscar. Uau. Em que os maiores artistas do planeta sonharam em subir para receber uma estatueta. Foi feito o jantar de encerramento. Na Turquia, quando a gente foi, a Mary Kay construiu um jantar no meio do Vale da Capadócia, em que foi projetado o nome Mary Kay nas pedras desse vale. Singapura,
de poder estar naquele hotel que é surreal, aquele Marina Bay Sands, né? Aquele que tem como se fosse um barco lá em cima, né? 150 andares para cima, e você tá lá com uma piscina de borda infinita. Nossa, Mônaco, você tá no metro quadrado mais caro do mundo. Delícia. Você tá no meio de um jantar e desse jantar, de repente, o teto do jantar se abre e ali surgem 40 minutos de fogos para as diretoras da Mary Kay. Meu Deus do céu. São coisas que todas as vezes a gente vivencia e eu e meu marido, a gente se emociona. Né? Porque lá atrás, nem eu imaginava que aquilo ali poderia acontecer e hoje a gente vivencia isso. É real. É real. É real. Então, são experiências. Então, o que eu quero hoje, poder providenciar para os meus filhos, eu quero ter a sabedoria do meu pai de não proporcionar facilidades. E isso a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a condição a gente quer proporcionar facilidade e nem sempre isso é bom. Mas ao mesmo tempo proporcionar experiências. Então viajar, que é o que eu amo, conhecer cultura diferente, vivenciar a história, eu quero de alguma forma proporcionar isso para eles. E isso para mim eu acho que é o que deixa marca, isso que deixa... E não tem preço, não tem preço. Não é o que deixa marca, né? Eu acredito que nós, como pais e mães, a gente deixa marca com dinheiro, sem dinheiro, com experiência ou não. Mas poder alicerçar isso, sabe, na história deles e poder proporcionar essa diversidade, isso para mim vai ser importante. Que delícia, Clarissa. Olha, para a gente fechar esse programa com chave de ouro, tem um bloco que eu gostaria muito de estrear com você, que é o Pegue a Chave, tá? Existem portas na nossa vida que estão trancadas, porque a gente às vezes não tem a chave certa. Às vezes é uma porta do relacionamento, às vezes é uma porta da vida financeira, né, uma porta espiritual, emocional, e a gente fica tentando abrir essas portas com a chave errada. Então, se você pudesse dar uma chave, que seja no formato de uma frase, um conceito, enfim, do jeito que você quiser, para os ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo, o que você diria? Qual era a chave que você daria para essa pessoa agora? Faça o melhor com as condições que você tem. Eu acredito que às vezes a gente espera as condições perfeitas virem antes de dar o melhor. Isso não existe. A gente precisa dar o nosso melhor com o que a gente tem hoje. É o problema que a gente tem, com o tempo que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem, com o apoio de quem a gente tem. O melhor ele tem que sair. Então, sempre, em qualquer momento da sua vida, é na sua família, no seu trabalho, é com os seus filhos, dê o melhor com as condições que você tem. Porque lá na frente, se você tiver feito isso vai trazer uma paz. E hoje eu falo pra você que na minha trajetória, em vários momentos eu vejo que eu consegui fazer o meu melhor, outras não, tá? Eu acredito que não é sempre. Mas nos momentos em que eu tenho certeza que eu dei o meu melhor com o que eu tinha em mãos, me traz uma paz que eu falo assim, era o que eu tinha pra fazer. Não falhei nisso. Então se concentra com o que está na sua mão, na sua parte, e faz o melhor com isso, que eu não tenho dúvida que o resto vai dar certo. Excelente. Esse foi o Papo de Gente Grande com a Clarissa Viana. Clarissa, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá? Parabéns pela sua história. Obrigada. Por essa experiência magnífica e por ter compartilhado conosco, tá bom? Obrigada. Então é isso. Eu me despeço aqui juntamente com a Clarissa. Você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? De curtir, de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, que precisa conhecer também a história de pessoas de sucesso como a Clarissa. E até o próximo, tá? Quem será que vai estar aqui nessa mesa aqui com a gente? Você vai ter que descobrir no próximo episódio de Papo de Gente Grande. Obrigado, Clarissa. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Sucesso para nós e saúde para todos nós. Amém.